Agora eu vou falar sobre círculo cromático. O que que é um círculo cromático, o que que ele não é, como que a gente pode utilizar ele e também o que que é necessário entender para a gente trabalhar com cores de uma maneira mais interessante dentro do design. Olá, meu nome é William Matiola, trabalho com design desde 2010, focado em interfaces digitais, e essa é uma aula que está disponível gratuitamente no componentes.design, que é a minha comunidade para ensinar craft, visual, UI e outras coisas relacionadas. É uma aula fundamental essa daqui, porque fala sobre o círculo cromático. A gente vê isso na faculdade de design, e provavelmente quem estuda design também vai ver sobre isso nas suas andanças aí de estudos. E é sempre interessante a gente voltar para esse tema, porque, como eu falei, é uma aula fundamental. Ou seja, você precisa entender isso para depois começar a entender mais coisas sobre as cores. Então vamos lá, o que é um círculo cromático? Vou dando uma olhadinha de lado aqui, porque eu estou com um artigo aberto que você pode me acompanhar aí também no link da descrição. Então, um círculo cromático ele é uma abstração ilustrativa de como que as cores interagem entre si. Geralmente a gente vai ter ali um círculo cromático com 12 cores, mas existem diferentes círculos cromáticos, até porque é um estudo de séculos e séculos. Então aqui a gente tem círculos cromáticos que exploram as sombras, as luzes, a gente tem círculos cromáticos de diferentes maneiras. O mais famoso, talvez, é conhecido como Farbkreis, que seria esse círculo cromático aqui, feito pelo Johannes Itten na época que ele era professor da Bauhaus aqui na Alemanha. E esse círculo cromático, ele é bem interessante porque ele mostra essas 12 cores, ele mostra a interação das cores primárias e as cores secundárias também, como que elas se relacionam entre si. Com base nesse círculo cromático, a gente consegue tirar várias coisas daí, tá? Então, quando a gente entende as relações aqui desse círculo cromático, vai ficar mais fácil escolher opções para compor os nossos artefatos de design. E aí tem uma coisa bem interessante também que a gente chama de acordes de cores. Acordes porque vem inspirado na música, então são composições ali de cores que vão dar opções para a gente criar paletas interessantes. Então a gente vai ter ali o acorde de díades, que são complementares, é uma cor oposta à outra. A gente tem as tríades, que é um triângulo equilátero, né, que vai formar ali, por exemplo, as cores primárias, secundárias. A gente tem as tétrades, que pode ser dois pares de complementares, formando um retângulo, um quadrado. E também podemos incluir as relações análogas, que são as cores que estão uma ao lado da outra. Geralmente três cores, mas a gente pode expandir também para outra quantidade de cores. A gente também tem um acorde que se chama meio complementar, que é basicamente, ao invés de pegar complementar, a gente pega as duas cores do lado dela. E no artigo aí que eu estou usando de referência, o artigo do Component Design, eu fiz todas as variações possíveis de cada acorde para você ter uma noção de como que eles se relacionam, tá? Antes da gente continuar explorando cada um desses acordes, eu quero que você perceba o seguinte: a gente tem 12 cores apenas nesse círculo cromático. Mas se você pega um círculo cromático que trabalha com ângulos, né, sabendo que a gente tem 360 graus, cada grau pode ser uma cor. Então você tem muitas possibilidades de combinação, de tons e outras características da cor, que a gente vai falar um pouquinho lá no final. Então vamos lá. Cores análogas. As cores análogas é uma combinação cromática suave e pode ser adquirida simplesmente escolhendo três cores próximas dentro do círculo cromático. É uma opção interessante para quem deseja criar composições que flertam com o monocromático. Então, assim, você vai ter ali composições quentes e frias, elas podem ser separadas nesse conjunto. Então, as quentes, obviamente, do amarelo ao vermelho até um pouco do roxo e as cores frias ali do verde para o azul e também pegando um pouco do roxo. Então aqui tem alguns exemplos de composição para você entender como é que a gente pode aplicar isso na prática. Tanto em interface, quanto em design gráfico, quanto em embalagem, enfim, o universo de possibilidades é infinito aqui. E eu estou tentando trazer um pouco de todos os mundos aqui, do gráfico até o digital, tá? Então a gente tem essa identidade visual aqui, que utiliza o vermelho, o roxo, os tons de lilás ali para criar uma composição, e aí o bege serve como uma cor neutra para trazer um pouco de diferenciação. A gente tem aqui um componente de interface que está utilizando amarelo, verde claro e um verde escuro, então percebam que se casa muito bem, né? E o branco como uma cor neutra para trazer mais dinamismo para o negócio. Tem essa interface aqui também usa ali as cores complementares e expande um pouco além das três, uma ao lado da outra, puxa ali um pouco do lilás para trazer mais opções. E é assim que a gente vai trabalhar com as cores análogas, tá?
Agora vamos falar das cores complementares. E aqui a gente vai ter ali 6 opções dentro desse círculo cromático de exemplo que a gente está usando aqui, que é o Farbkreis. Então são cores que vão estar uma oposta à outra dentro do círculo cromático, e a utilização dessa combinação deve ser feita com muita delicadeza e inteligência, porque nem sempre vai dar certo essa combinação. Aqui a gente está vendo só um tom, só uma saturação, então olha o universo que a gente pode expandir trabalhando com as cores. Mas eu trouxe alguns exemplos que funcionam. E aí, claro, vai depender do olhar do designer, do conhecimento teórico dele e técnico para trazer as combinações cromáticas que se adequam melhor ali à composição. Então a gente tem a embalagem aqui, essa Lazy Food, que trabalha muito bem ali a interação do vermelho com o verde e os tons de verde também. Antes da gente seguir aqui aos próximos exemplos, uma notinha bem rápida. Quem tem daltonismo, tá? Um dos tipos de daltonismo, porque existem vários, que é o deuteranopia, ele vai ter ali uma ausência dos fotorreceptores oculares verdes. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com o vermelho e o verde junto, dependendo do tom dele, da saturação, a pessoa não vai ver diferenciação das cores. Para ela vai ser tudo tons de bege ou azul. Então é interessante prestar atenção nisso para você não fazer cagada aí no seu design. Aqui tem mais agora exemplos de interface. Então é uma combinação muito explorada em elementos de interface que trabalham com receitas, despesas ou coisas positivas e negativas, né? Aqui um relógio também que está explorando ali a cor complementar do rosa com o verde claro, então é uma combinação bem interessante também. Agora a gente vai para complementares dupla, né? Que seria o quê? Você está trabalhando com dois pares de complementares, e aí o seu universo ele expande mais. Só que quanto mais cores, mais elementos, mais difícil é você combinar as cores dentro de uma composição. Então eu trouxe dois exemplos aqui, esse boné que trabalha com verde, o rosa, o laranja e o azul, que é uma combinação de dupla complementar. E essa interface aqui também, né? Que a gente tem o DataVis, né? A visualização de dados aqui, que vai trabalhar com essa mesma paleta de cores, do azul, do rosa, do laranja e do verde. E perceba que ambas, embora eles estejam, são mídias diferentes, né? Elas vão trabalhar as mesmas combinações, mas você percebe que o verde de uma é diferente do verde da outra, o azul de uma é diferente do azul do outro, porque você precisa fazer esses ajustes para que a composição funcione. Vamos agora para as tríades, né? Então, as tríades são uma combinação adquirida quando a gente coloca um triângulo em cima do círculo cromático. E essa combinação ela vai gerar uma paleta vibrante, né? Ao mesmo tempo equilibrada. Então, ali são as cores primárias, as cores secundárias e o que está ao redor daquele conjunto básico inicial. Trouxe aqui um exemplo bem interessante, né? Que foi um projeto aqui do Rafael Castro para o Dia Tipo, que aconteceu em Belém. Então, ele usa essas letras bem características dos povos ribeirinhos que fazem as canoas e pintam as letras, tá? Esse tipo de typeface aqui, ele se chama... Aliás, a serifa, né? Que a gente está vendo aqui nessa letra, ela se chama Tuscan, tá? É um tipo de serifa que está ali envolto em vários tipos de cultura vernacular de vários países. E aqui no Brasil a gente tem o pessoal lá que pinta as letras nos barcos, tá? Na Amazônia e tudo mais. Vai ter um vídeo sobre tipos de serifa em breve no canal, então fica ligado que eu vou falar e vou trazer exemplos dessa serifa tusca também. Vamos agora para as meio complementares. Então, as meios complementares é uma combinação que, ao invés de a gente utilizar a complementar, a gente utiliza as duas do lado. E aqui as possibilidades são bem grandes, né? Então, a gente vai ter aqui basicamente 12 combinações nesse círculo cromático. E aí você pode ver isso em interface. Então, essa interface aqui ela utiliza o verde claro, o amarelo claro e o lilás, que é uma combinação de meio complementar. A gente tem essa animação aqui também acontecendo que utiliza combinações de meio complementar do rosa, do verde e do amarelo. E, enfim, você vai achar vários exemplos que utilizam essa combinação. Vamos agora ver a combinação em quadrado, né? Que ela pode ser adquirida quando a gente combina 4 cores com intervalo de 2 cores entre elas, tá? Então aqui em design digital vai ser bem difícil a gente ver esse tipo de combinação. Talvez interfaces que tenham muitos gráficos ou trabalhem com vários elementos e aí vai ter ali em pequenos lugares da interface essas cores. Mas no design gráfico é mais comum. Então aqui tem um exemplo, tem uns exemplos bem interessantes. Esse aqui é uma ilustração feita pela Paula Cruz, para uma série de livros do Isaac Asimov, que utiliza essa combinação, né, de cor em quadrado, né? Então aqui tem as cores primárias, amarelo, azul,
e vermelho, e vai ter ali o verde também compondo, que faz parte de uma das combinações quadrado. Aqui tem um exemplo também de uma ilustração da Simone Noronha, que ela fez para o Spotify em 2020, que vai utilizar uma combinação ali. Então a gente tem o amarelo, tem o roxo, tem o laranja e tem um azul ali para compor também. Nem sempre vai estar igualzinho o que está no círculo cromático, tá, pessoal? Isso é praticamente impossível. Como eu falei, quando a gente amplia o conhecimento de cores e expande ali para uma roda de 360 graus, tem muitas variações de cor para a gente usar. Vamos para as tétrade. E tétrade basicamente são 4 também, só que ao invés de intervalo de 2 cores, a gente vai ter intervalo de uma cor só. Então é basicamente você tem ali uma cor complementar, pareando com outra cor complementar sem ter um intervalo de 2 igual ao anterior. Ela tem um intervalo de 1 entre elas. Então a gente vai ter combinações aqui de design gráfico, essa aqui que usa verde, azul, vermelho e laranja. A gente vai ter essa aqui também de website, que tem uma paleta de cores que vai estar utilizando verde, azul, roxo e amarelo. Tá? E aí perceba, né? Não vai estar igual ao círculo cromático, porque ali ele diminuiu a saturação, ele aumentou a luminosidade, ele trabalhou a cor para se adequar àquele branding, né? Aquela identidade visual. Beleza, agora a gente vai ter que ter algumas considerações aqui que vai ampliar o teu conhecimento sobre cores. Tem muita coisa para aprender nesse assunto. Uma coisa que ninguém talvez estuda é que assim, não é só você escolher uma cor complementar e achar que vai funcionar. Quando a gente está combinando cores, a gente tem que pensar em proporcionalidade, tá? O que que isso quer dizer? Você vai tentar várias vezes combinar as cores e não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem que entender que tem vários fatores que vai modificar a cor. Por exemplo, a gente tem luminosidade, tonalidade, a gente tem brilho, a gente tem, enfim, diversos, tá? E aí, se a gente pega os estudos do Goethe, por exemplo, que ele estuda bastante sobre cores, ele tem um livro sobre cores também que é bem interessante, ele começou a fazer umas relações de quanta luz uma cor emite. Então, ele pegou ali as cores do círculo cromático e começou a ver assim, pô, o amarelo, ele é muito mais luminoso que um roxo. E ele atribuiu valores para essa luminosidade para cada cor. Então ele falou assim, o amarelo no círculo cromático, no espectro visível da luz, vamos usar esse termo mais científico, ele está emitindo muito mais luz do que um roxo, uma onda de luz roxa, né? E aí ele falou assim, bom, amarelo é 9, né? Porque 10 só se for o branco, né? Que emite mais luz possível. Então ali amarelo é 9 e o roxo ele emite menos luz, ele vai ser 3. Aí, o Johannes Itten, na Bauhaus, ele pensou o seguinte, beleza, se o Goethe atribuiu valores de luminosidade para cada cor, eu posso fazer ali uma regrinha de 3, uma matemáticazinha simples, para eu definir a proporção de cada cor na composição. O que isso significa na prática? Se eu estou utilizando amarelo e roxo, e eu sei que amarelo emite, tem ali o rank 9 e o roxo tem o rank 3, se eu inverter para tornar uma harmonia cromática melhor, eu vou pensar o seguinte: eu vou ter que utilizar mais roxo do que amarelo na composição para que eu consiga uma harmonia de luminosidade ali, de combinação de cores naquela composição. Então você inverte. Quanto menor o número da luminosidade, talvez mais daquela cor você tem que usar para balancear com aquela cor que emite luz pra caramba, tá? É uma das maneiras de trabalhar a combinação de cores. Não é a única e também não quer dizer que é a mais correta, tá? É só uma das maneiras que o Johannes Itten ele encontrou no livro dele, The Elements of Color, está disponível ali no artigo também, para você combinar cores. Então, o azul também, se não me engano, é um valor 4. Então, se você tem um valor 9 do amarelo para um valor 4, você faz uma regrinha de 3 ali e você sabe, beleza, eu tenho que usar tantos por cento de azul para tantos por cento de amarelo, tá? Mas assim, é muito mais fácil você trabalhar o seu feeling, né? Você entender as relações cromáticas e você saber assim, caraca, tá sem harmonia aqui, tá desbalanceado. E aí você começa a fazer isso com o seu olho, a treinar o seu olhar para isso, né? Então eu até falo ali, acho que no artigo, isso aqui é conteúdo para nerd, é para quem quer realmente entrar no assunto e saber mais sobre cores, mas não precisa, né? Não precisa ser muito bitolado nessas ideias aqui, apesar de ser bem interessante e curioso. E aí, nessa aula, eu encerro falando das limitações, né? Que eu já toquei nesse assunto aqui durante o vídeo, que é o seguinte: o círculo cromático, embora ele seja muito útil, ele não está abrangendo ali todas as possibilidades de combinações de cores possíveis. Então, aqui a gente pode ter técnicas como combinações monocromáticas, que está próxima das análogas, mas é um pouco diferente.
A gente tem as cores frias e quentes, que seriam também as análogas ali, mas combinando de uma maneira mais intencional. A gente vai ter preto e branco, que a gente não falou aqui, porque no círculo cromático não tem essas cores. A gente vai ter cores contextuais, então, assim, dependendo do contexto, quais são as cores que se adequam mais para aquela composição, cores inspiradas na natureza e muitas outras possibilidades. Então, assim, a gente tem que conhecer esse fundamento que é o círculo cromático como a base, como fundamento, para você expandir depois seu conhecimento sobre cores, tá? E aí eu dou exemplo ali, né? Se a gente pega um círculo cromático, como no Figma, né? Que a gente tem lá, ou aquela barrinha, né? Naquela barrinha linear, que está representando um ângulo de 360 graus, só que numa faixa. Então, o zero é vermelho, mas o 360 é vermelho também, porque ela dá uma volta no círculo e você tem 360 possibilidades para explorar nas combinações de cores. Tem uma aula de paleta de cores aí também no site, caso você tenha interesse. É só pesquisar aí. Se você assinar, a gente está liberado para você. Eu não sei se essa aula tá gratuita, tá? Não tenho certeza. Mas se tiver gratuita, no artigo tem o link, você clica e você explora. Se não tiver gratuita, te convido a fazer parte da comunidade. Espero que você tenha gostado. Se você está vendo no YouTube, deixa um like, um comentário. E se você está vendo aí no projeto, considere se inscrever, caso não seja inscrito ainda. E é isso. Até a próxima aula sobre cores, que tá bem interessante. Abraço.